Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em mais uma proposta polêmica que pode mudar a cara do Rio de Janeiro: a demolição do elevado 31 de março. E se você quer que o Caos Carioca continue a postar vídeos com essa frequência semanal, ajuda o amiguinho aqui assinando o canal, compartilhando o conteúdo e recomendando aos seus conhecidos. Sim, você ouviu direito. O prefeito Eduardo Paes anunciou a ideia de demolir o elevado que margeia o Sambódromo e liga o centro à Zona Sul. No lugar, a promessa é de um bulevar arborizado, integrando o Sambódromo à região do centro e abrindo espaço para novos empreendimentos residenciais e comerciais. É uma proposta ousada, que de alguma forma lembra a derrubada da perimetral e a revitalização da zona portuária. Mas será que o Rio de Janeiro aguenta mais essa mudança radical no trânsito da cidade? A questão é que o elevado 31 de março é uma via crucial ligando Zona Sul ao centro e também uma das vias de deslocamento entre Zona Sul e Radial Oeste, Avenida Brasil, Linha Vermelha e a Ponte Rio-Niterói. Como fica o trânsito sem este eixo como via expressa? Então, vamos analisar um pouco a situação atual do elevado 31 de março. São duas faixas por sentido, vindo do túnel Santa Bárbara até a região do Santo Cristo, com a principal saída dele também sendo uma ligação para a Avenida Presidente Vargas. E, apesar de ser uma via expressa, nos momentos de rush ela não tem nada de expressa. Pelo contrário, forma-se um engarrafamento que vem desde a Presidente Vargas, atravessando o túnel Santa Bárbara e não raramente indo até a praia de Botafogo. A alternativa proposta pela Prefeitura seria um bulevar, que, ao que parece pelas imagens, tem 4 ou 5 vias por sentido, o que daria espaço suficiente para ter, inclusive, uma faixa de BRS e ainda assim ter mais faixas de trânsito geral do que temos hoje. Então, apesar da gente deixar de ter uma via expressa, a gente acaba tendo mais faixas de rolamento, o que deve equilibrar a questão de capacidade deste eixo de alguma forma. Sim, nos momentos de pouco movimento, talvez haja uma diminuição da velocidade do fluxo neste eixo, pelo fato de ter sinais e certamente um limite de velocidade menor. Mas o impacto total, em termos de tempo de deslocamento, deve ser pequeno, uma vez que estamos falando de um trecho de mais ou menos 1 km. Mas na hora do rush, a diferença provavelmente seria marginal, uma vez que hoje em dia, nestes horários, a velocidade média deve ser de 10 km por hora ou menos. Falando mais um pouquinho sobre a questão do trânsito, a única solução real e sustentável para a questão do trânsito são alternativas de mobilidade pública. Não existe solução baseada no transporte individual de automóveis ou aplicativos ou táxis para a questão do trânsito. A única solução possível para os engarrafamentos da nossa cidade é fazer com que menos pessoas usem automóveis para se locomover pela cidade. Ou seja, apenas soluções de mobilidade pública e mobilidade ativa têm capacidade de forma sustentável, solucionar a questão do trânsito. Isso quer dizer ônibus melhores, mais VLT, mais metrô, mais trem, mais ciclovias e calçadas de qualidade. E, por mais que a Prefeitura possa se esforçar para melhorar o sistema de mobilidade dos ônibus e VLT, me parece que falta ao Rio de Janeiro um outro eixo de alta capacidade entre a Zona Norte e a Zona Sul. O mais óbvio que vem à cabeça nesse sentido é o fechamento da linha 1 do metrô entre a Estação Gávea e a Estação Uruguai, tornando a linha 1 uma linha circular. Infelizmente, a possibilidade disso acontecer no curto prazo é bastante pequena. Nosso governo estadual já provou por A mais B que é completamente incompetente na gestão de mobilidade pública. Temos o caso das barcas, com uma operação precária durante anos e uma nova licitação que está sendo contestada judicialmente.
temos a situação lastimável da Supervia, que hoje em dia transporta menos passageiros do que o BRT. O sistema de trens da cidade transporta menos passageiros que um sistema de ônibus. Pensa nisso. Esse é o ponto que chegamos com Cláudio Castro. E temos a questão do metrô, onde o governador assinou um acordo que prevê a finalização da estação da Gávea sem a finalização dos túneis absolutamente necessários para fazer Gávea funcionar direito e possibilitar a construção de uma linha circular, que é o trecho entre o Leblon e a Gávea. A maracutaia assinada por Comédia Castro com o metrô não inclui a construção destes túneis. Tem um vídeo inteiro aqui falando sobre isso. Ou seja, não esperem que qualquer tipo de esforço seja feito em relação a isso, pelo menos até 2027. E vamos ver quem a população fluminense vai colocar à frente do governo estadual de 27 em diante. O histórico de escolhas da nossa população é bem ruim. Mas mesmo que a gente elegesse em 26 alguém que tenha um mínimo de capacidade de execução de grandes projetos, a construção e finalização de uma linha circular certamente levaria pelo menos até metade da década de 30. Uma outra alternativa, que eu também já trouxe em alguns vídeos aqui, seria a construção de um eixo metroviário ou de capacidade similar entre a Ilha do Governador, passando pelo centro até a zona sul do Rio de Janeiro. A meu ver, este também seria um eixo capaz de desafogar os eixos viários entre Zona Sul, Centro e Zona Norte. Mas, de novo, estamos falando de uma solução que ficaria pronta, no melhor dos cenários, pelo menos na metade da década de 30. Mas eu entendo também que a prefeitura não pode esperar que nosso governo estadual seja magicamente iluminado por alguma sabedoria ou alguma capacidade de gestão e, portanto, tem que tocar os projetos de reforma urbana por conta própria. Entendo que esse projeto faz sentido quando a gente olha para todo o esforço que está sendo feito para a revitalização da área do centro e da região portuária. Hoje estamos vendo dezenas de empreendimentos e também esforços de revitalização que vão vir com a construção do Estádio do Flamengo e com a revitalização da área da Leopoldina. Tudo isso é decorrente de iniciativas de mais de 10 anos atrás, quando a gente derrubou o elevado da perimetral. Projetos como esse têm um tempo de maturação que vai muito além da gestão de 1 ou 2 governos. E, pessoalmente, me parece que o projeto faz sentido. Por mais que eu escute muitas críticas de que precisamos investir em educação e hospitais, e não em futebol e samba, a cidade tem um enorme potencial no setor de entretenimento e turismo, assim como tem um enorme déficit de habitações. Ninguém come bola de futebol ou samba enredo, mas estas indústrias colocam arroz e feijão na mesa de muita gente. Tornar o sambódromo um equipamento cultural e turístico que seja mais atrativo e que possa ser utilizado durante o ano inteiro de forma mais intensa é interessante para a economia do Rio de Janeiro. E se tudo isso for feito financiado através de investimentos privados, que têm interesse na construção destes prédios e moradias e empreendimentos nesta região, me parece que sim, pode ser um bom negócio para o Rio de Janeiro. Mas, assim como muita gente foi contra a derrubada da perimetral, tenho certeza que vai ter muita gente contra a derrubada do 31 de março. Principalmente aquelas pessoas que não conseguem pensar além do próprio volante. Mesmo que elas não tenham a menor noção sobre, de fato, os impactos sobre o trânsito. Podemos ter soluções ainda melhores? Certamente. Principalmente se a gente tivesse um governo estadual com uma visão estratégica e o mínimo de competência e alinhamento com a cidade do Rio de Janeiro. Me parece, inclusive, que esse projeto poderia ser ainda mais ousado e pensar em utilizar toda a área entre a Central do Brasil e a Cidade Nova. Por que temos toda esta área bem no meio da cidade?
ocupada exclusivamente pela operação do trem e metrô, com centro de manutenção, etc. Por que não construir um bairro inteiro por cima destes equipamentos? Mas isso é um sonho maior e um papo que é impossível de ser feito só pela prefeitura, até porque as concessões de metrô e trem são de competência do governo estadual. E, de novo, com Cláudio Castro, esquece. E você, o que acha dessa nova ideia da prefeitura de remover mais uma via expressa da cidade e fazer estes investimentos ao lado do sambódromo? Deixa seu comentário abaixo e, se você gosta destes vídeos, assine e recomende aos seus colegas e conhecidos.